Galera, é o seguinte, Resident Evil 4 Remake no PS4 Pro é a pior versão do game atualmente, sendo inclusive pior que a versão do PS4 base. E eu, infelizmente, posso provar isso pra vocês. Indo no incrível histórico da RE Engine, que é o motor gráfico que dá suporte ao game, encontramos diversos exemplos dentro da própria saga Resident Evil de como o motor gráfico precisa e consegue funcionar dentro de um PS4 Pro. O remake de Resident Evil 4, apesar de se sustentar muito bem enquanto remake, ou seja, na ideia de recriar o jogo original, parece ter se esquecido de fatores primordiais que já fizeram aparições anteriormente, então essa falta acaba não se justificando. E vamos pontuar cada um desses fatores para poder mostrar onde o Resident Evil 4 Remake errou, ao menos tecnicamente, é claro. Mas antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem, vamos ver o que o Resident Evil 4 no PS4 Pro fez para ser a pior versão. Só que antes, vejam bem, esses cenários deslumbrantes a céu aberto pertencem a nada menos que ao remake menos querido pela fanbase, o de Resident Evil 3. É um fato que em termos de fidelidade com o original, esse não conseguiu ter o sucesso na sua principal tarefa, que era de recriá-lo, mas é incontestável que, tecnicamente, esse jogo é incrível e demonstra o ápice da RE Engine na 8ª geração de consoles. Cada canto da cidade de Raccoon City é rico em detalhes, as texturas são extremamente bem acabadas, e o jogo como um todo ainda dava conta de rodar sem loadings. Esse último ponto é importante de ser mencionado porque ele não dependia do SSD ou do processador da nova geração para poder fazer isso. Então podemos até uma certa instância descartar essa como a causa de diversos problemas de Resident Evil 4 Remake aqui no PS4 Pro. Podemos dizer com uma certa facilidade que existem dois problemas base para o jogo, só que são problemas que se intensificam na versão de 8ª geração. Esses dois problemas são as duas últimas etapas no processo técnico de desenvolvimento que todo game precisa ter. Muito se fala sobre otimizar um jogo, e isso é de extrema importância, mas antes dessa etapa vem uma que é tão importante quanto. Uma importância que precisa ser considerada inclusive para a etapa de otimizar poder acontecer. Eu tô falando da etapa de polir. É nessa parte que o time de desenvolvimento pode ver o que ficou faltando, é também no polimento que a equipe conserta o que ficou errado, e é também no polimento que há uma análise geral preparatória para considerar que o game tenha ido com os itens certos para a etapa de otimização. Ou seja, o polimento faz muita coisa. Muitos jogos têm bugs e problemas gráficos porque faltou o polimento, faltou rever o jogo, faltou alguém sentar com o código fonte aberto e explorar cada canto do que foi desenvolvido, e Resident Evil 4 no PS4 Pro revela ter passado por isso. Um grande projeto, mas faltou competência na revisão. Para começar, o jogo já vinha com sérias dificuldades desde a sua versão demo, e aqui na versão finalizada, nada disso foi corrigido. Quando chegamos no PS4, logo ao compararmos com o PS5, a primeira diferença visível está no sistema de iluminação indireta aplicado por uma iluminação global pré-calculada, e me permitam falar um pouco sobre isso. Na realidade, em Resident Evil 4 Remake, o sistema funciona muito bem. A iluminação indireta e como ela afeta os cenários, como é aplicada de maneira pré-calculada, sem técnicas como Ray Tracing para fazer isso em tempo real, precisa ser baseada em uma espécie de direção de arte para ganhar vida. Na versão de PS4, vemos algo coerente com o seu poder. É menos impactante com o que vemos no PS5, mas ainda faz o seu papel muito bem. O que incomoda, no entanto, é quando saímos desse papel da iluminação indireta e partimos para uma outra responsabilidade da iluminação como um todo, a projeção de sombras. Resident Evil 4 Remake peca quando o assunto é projetar sombras dos personagens na versão de PS4 de uma forma que faz parecer muitas vezes que o console tem a mesma dificuldade que o PlayStation 2. Para quem não sabe, o PlayStation 2 tinha muita dificuldade com sombras dinâmicas. Por aqui, as sombras simplesmente deixam de aparecer em locais que têm uma dificuldade técnica tão irrisória para poderem aparecer em outros que demandam muito mais, algo que não faz sentido algum e comprova que faltou muito polimento. Nesse tipo de caso, o ideal seria que elas não aparecessem nesses locais que demandam muito da parte técnica do console e aparecessem nos locais que demandam menos, mas o inverso acontece, provando que é uma mera questão de polimento. E isso é realmente uma pena porque o jogo usa muito da luz de uma forma geral para poder criar uma ambiência que coloque o jogador no clima da narrativa. Começamos com uma madrugada, depois o dia começa a amanhecer, em seguida o sol aparece, adiante o entardecer e por fim temos a noite. A luz, na hora de impactar os ambientes, atua tão bem em cada uma dessas seções citadas que chega a ser patético não ver uma simples sombra do Leon sendo projetada por lamparinas, por exemplo. E poderia ser algo simples, óbvio, afinal
afinal é só uma sombra. Só que a simplicidade, quando surge em consistência combinada à constância, deixa de ser simples. Inúmeras sombras deixam de aparecer em inúmeros cenários, em inúmeras fontes de luz e em inúmeros momentos do dia. Então sim, é natural que você se impressione com a qualidade da iluminação indireta do cenário e da técnica de espaçamento de tela que ele usa para isso e para dar sombras de contato discretas aos objetos próximos das superfícies. Mas no fim, a dúvida é, se o mais difícil o jogo está fazendo, por que uma simples projeção de sombra não surgiu por aqui? Esse é o ponto. Diria que esse sistema de iluminação indireta da Re-Engine é tão competente para a 8ª geração que ele se esforça ao máximo para ajudar a tentar esconder o principal problema gráfico do jogo. Um problema que, por sua vez, ajuda fortemente ao PS4 Pro a se manter com uma pior versão. Então vamos aos dados para ver isso. No PS4 Slim o jogo roda em 900p ou em 1600 por 900 pixels se você preferir, enquanto que o PS4 Pro roda em 4K com checkerboarding como técnica de reconstrução no modo resolução e em 972p no modo performance. Embora o modo performance seja mais ambicioso na taxa de quadros por segundo, ele não traz a promessa dos 60 FPS estáveis. Então, acaba entrando na mesmice dos problemas de outras versões que comentaremos eventualmente. Por outro lado, o modo em 4K, mesmo trazendo os malefícios da técnica de reconstrução para alcançá-lo, como a quebra nos elementos visuais dependentes de transparência, tipo a vegetação ou o próprio cabelo do Leon, ainda traz uma imagem muito mais nítida. E aqui temos o X da questão. O que faz com que o Resident Evil 4 no PS4 Pro seja pior que a versão de PS4 Slim são as texturas. Na indústria, atualmente, existem diversos recursos para trazer texturas cada vez mais realistas, e o motor gráfico do jogo se apoia em duas propriedades primordiais para isso. Começando pela representação de materiais, que usa a iluminação baseada em física e a fotogrametria para gerar texturas que representem muito bem a realidade. Vejam bem, no Resident Evil 7, por vezes não encontrávamos texturas com a melhor definição ou sensação de relevo, mas por outro lado, a representação era tão boa que o aspecto realista ficava intacto lá. Só que nem sempre o Resident Evil 4 consegue recriar isso, fazendo com que suas texturas sejam salvas, e isso é um indício de que muitas delas estão muito ruins. O outro recurso são as luzes especulares. Como o jogo tem um forte uso de iluminação nos ambientes, o uso da luz especular ajuda a simular alguma luz sendo rebatida na superfície. E isso não ajuda apenas na beleza dos cenários. Diria que esse recurso pode ser usado como sobreposição em algum problema para ele simplesmente ficar inibido, fazendo com que, caso alguma textura seja problemática, basta apenas aplicar uma luz especular e assim o problema vai ficar escondido. E Resident Evil 4 Remake até usa esses dois recursos muito bem. No entanto, infelizmente, nem sempre eles conseguem dar conta de tudo por aqui. Nos cenários externos, especialmente no trecho da vila, nós temos uma espécie de hub, o que é impressionante, porque a sensação de escala do jogo original foi facilmente aumentada, e isso fez com que tivéssemos muito mais elementos. Então trazer tudo isso sem loadings, permitindo uma ampla área explorável com diversas idas e vindas ao longo da jogatina, é um feito memorável. Essa grande quantidade de elementos faz com que a gente tenha uma certa dificuldade para encontrar texturas em baixa definição, só que quando elas aparecem de forma exorbitante, e não é exagero. Poderíamos dizer que isso é culpa da sensação de escala ter ganho vida também no PS4 Pro, mantendo a quantidade absurda de elementos, e de fato isso pode justificar. Porém, é só mais uma prova de que o polimento deveria ter entrado em ação para ajudar a equilibrar as coisas por aqui. Se um número alto de elementos no PS4 iria dificultar a performance a ponto de prejudicar outras superfícies, por que não reduzir isso por aqui? De qualquer forma, na parte externa, isso não incomoda muito. O jogo ainda brilha pelos efeitos atmosféricos e recria o ar do original de maneira esplêndida, usando recursos volumétricos como a luz e a névoa, que também são o ponto forte da Re-Engine e aqui são comparáveis à versão de PS5 tranquilamente. O que talvez incomode mais seja o streaming dessas texturas de objetos ou elementos que estão espalhados pelos locais. Como nessas partes temos muito mais itens sendo renderizados, é mais propício de acontecer de elementos saltarem na sua frente ou texturas demorarem para carregar. O curioso é que, mesmo demorando para carregar, quando essas texturas carregam, parecem que não carregaram, mostrando falta de definição ainda. Só que o pior está por vir, porque é nos ambientes internos que isso realmente atrapalha. Existem assets que merecem ter sua presença esquecida, de tão
tão mal que se apresentam, e superfícies que são um desgosto. O caso é tão ruim que não existe a ideia de representação de materiais ou iluminação que consiga dar jeito e esconder esse tipo de problema. A casa do Bitores Mendes é uma prova disso. O chão, as paredes, as superfícies de uma forma geral, é tudo tão sem detalhe e sem profundidade ou relevo que nem parece que estamos falando do mesmo motor gráfico que recriou Raccoon City em Resident Evil 2 e principalmente em Resident Evil 3, ou do mesmo motor gráfico que deu vida ao Castelo Dimitrescu. E se você ainda não está convencido mesmo diante de tudo isso, vale dizer que alguns personagens sofrem do mesmo problema. Não chega a ser personagens que ficam em cena durante muito tempo ou personagens principais para a trama, mas os personagens coadjuvantes ou até mesmo os figurantes sofrem disso. Alguns têm seus detalhes demorando para carregar e outros simplesmente não carregam. E também vale mencionar que alguns tecidos têm muita dificuldade de serem representados justamente por conta dessa baixa definição. E a essa altura você deve estar se perguntando qual é o problema da versão do PlayStation 4 Pro que faz com que ele se destaque negativamente quando comparado ao PS4 Slim. E aqui eu vou te dizer que o 4K, ao invés de ajudar, ele atrapalha. É bastante comum fazer o acréscimo de detalhes nas texturas quando se cresce também a quantidade de pixels. No mundo ideal, um precisa acompanhar o outro, mas isso não aconteceu por aqui. As texturas continuam iguais às da versão de PS4 base, e o 4K só facilita com que você veja esses problemas. E o pior, a performance acaba sendo desestimulante. Essa é a única função do 4K, além de deixar a imagem extremamente nítida por aqui. A RE Engine desde muito cedo se mostrou ser um motor gráfico feito pensado para jogos em 60 FPS. Então não é à toa que todos os jogos da franquia almejam uma performance mais alta. Só que enquanto o PS4 Slim, diante de todas as dificuldades, se esforça para poder manter-se acima dos 40 quadros, o PS4 Pro, nesse modo, quer se manter abaixo dos 30 FPS diversas vezes, o que foge do ideal em qualquer motor gráfico. Para piorar, a animação dos personagens à distância segue com problemas, rodando com metade da performance geral do game, fazendo com que eles fiquem bugados, por assim dizer. Então, basicamente, se o jogo está rodando em 30 quadros, a animação desses personagens que estão à distância vai estar em um valor de 15 FPS aproximadamente. Nas adjacências, embora a versão de 8ª geração se aproxime da 9ª, trazendo os principais recursos e um excelente modelo de personagem para Leon, por exemplo, é na intensificação e acúmulo de problemas simples que ela se perde. Você não precisa ter o melhor olho treinado em contagem de pixels para identificar um problema visual. O jogo faz questão de trazer isso de bandeja para você. A cada sala que você for conhecer, você vai encontrar uma textura com baixa definição, ou em cada parte mais dinâmica do jogo, você vai encontrar uma performance abaixo dos 30 quadros por segundo. E não é exagero. O game precisa de muito polimento em todas as versões antes de pensar em otimização, mas a do PS4 Pro é a que mais precisa de uma grande ênfase nesse sentido. O que é uma pena, porque na tarefa de tentar ser o melhor remake da história ao recriar o original, ele se sai muito bem. Mas me conta o que você está achando de Resident Evil 4 no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Você acha que ele tem gráficos de nova geração? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.